O problema do mal e do crime estão ligados em Dostoiévski ao problema da liberdade. O mal é inexplicável sem a liberdade. Ele aparece nos caminhos da liberdade. Sem este liame, não existiria a responsabilidade do mal. Sem liberdade, só Deus seria responsável pelo mal. Dostoiévski compreendeu isso mais profundamente que outro qualquer. Compreendeu também que, sem liberdade, nem tampouco existiria o bem, que o bem é igualmente filho da liberdade. Todo o segredo da vida, o segredo do destino humano, depende desta noção. A liberdade é irracional, e por isso ela pode criar simultaneamente o bem e o mal. Mas rejeitar a liberdade, sob pretexto de que ela pode gerar o mal, é criar o mal duplamente. Pois se o bem livre é o único bem, o constrangimento e a servidão que se apresentam como sendo a virtude são o aspecto anticristão do mal. Eis onde reside a antinomia, o mistério e o enigma. Dostoiévski não se contenta de colocar diante de nós este enigma. Ele contribui poderosamente para resolvê-lo. A concepção que teve do mal é tão original que muitos se enganaram nisso. É mister compreender completamente sua maneira de pôr e resolver o problema. O caminho da liberdade, segundo ele, degenera em arbitrariedade. A arbitrariedade conduz ao mal, e o mal ao crime. O problema do crime ocupa, na obra de Dostoiévski, o lugar central. Ele não é somente antropologista, mas, à sua maneira, criminalista. Sua inquirição sobre as fronteiras e os limites externos da natureza humana levaram-no a inquirir sobre a natureza do crime. Qual é o destino que sofre o homem que ultrapassou as fronteiras do permitido? E que regeneração para o seu ser lhe pode sobrevir daí? São as consequências antológicas do crime que Dostoiévski desvenda. Está demonstrado, como vimos, que a liberdade, degenerando em arbitrariedade, conduz ao mal, o mal ao crime, e o crime, enfim, por uma fatalidade interior, ao castigo. O castigo espreita o homem nas profundezas extremas de sua própria natureza. Por isso, Dostoiévski, toda a sua vida, se insurgiu contra a maneira de encarar o mal de um ponto de vista exterior. Seus romances e os artigos do Diário de um Escritor estão repletos de processos criminais. Interesse estranho que provém do fato de que, de toda a sua natureza espiritual, Dostoiévski se elevava contra toda a explicação deste gênero, motivando o mal e o crime pela influência do ambiente social e negando, por conseguinte, a oportunidade da punição. Dostoiévski só alude com ódio a esta teoria humanitário-positivista. Via nela a negação da profundeza da natureza humana, a negação da liberdade do espírito humano e da responsabilidade que lhe é aderente. Se o homem é apenas o reflexo passivo do seu ambiente social, se ele não é uma criatura responsável, então não há homem nem Deus, não há liberdade, nem mal, nem bem. Um tal rebaixamento do homem, uma tal negação de sua primogenitura excitava a cólera de Dostoiévski. Não se podia exprimir com calma sobre esta doutrina, então bastante espalhada. Pelo contrário, ele está disposto a defender as penas mais severas, porque elas convêm a seres livres e responsáveis.
O mal está depositado na profundeza da natureza humana, na sua liberdade irracional, na sua perda de um princípio divino. Também os partidários de penas muito pesadas têm uma vista mais justa da natureza do crime e da natureza humana em geral que aqueles que negam o mal de um ponto de vista humanitário. É em nome da dignidade do homem, em nome de sua liberdade, que Dostoiévski afirma a necessidade de responder a cada crime por um castigo que exige menos uma lei exterior que, nas profundezas, a consciência livre do homem. Este não pode consentir mesmo a não ser responsável pelo mal e o crime, a não ser uma criatura livre, um espírito, mas tão somente um reflexo do seu ambiente social. A cólera de Dostoiévski, sua crueldade mesma, proclamam a dignidade do homem e sua supremacia. Ele é indigno de um criador livre e responsável por despojar o fardo da responsabilidade para descarregá-lo sobre circunstâncias exteriores de que ele seria o joguete. Toda a obra de Dostoiévski é uma refutação desta calúnia jogada sobre a natureza humana. O mal é o sinal de que existe no homem uma profundeza interna. Ele está ligado à sua personalidade. Só a personalidade pode criar o mal e responde por ele. Uma força impessoal não poderia ser responsável pelo mal. Não poderia ser um motor primeiro. Destarte, a concepção do mal, em Dostoiévski, está em estreita ligação com sua concepção da personalidade, com seu personalismo. O humanitarismo irresponsável nega o mal, porque nega a personalidade. E Dostoiévski lutou contra o humanitarismo em nome do homem. Se o homem existe, se a personalidade humana existe em profundeza, então o mal tem fonte interior. Ele não pode ser o resultado de circunstâncias fortuitas criadas pelo ambiente social. E convém à dignidade do homem e à sua filiação divina pensar que o caminho do sofrimento resgata o crime e consome o mal. O pensamento de que só o sofrimento eleva o homem até seu apogeu é essencial à antropologia de Dostoiévski. O sofrimento no homem é indício da profundeza.